Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, trazendo um convidado todo especial, um operador do direito, do mais significativo prestígio no nosso meio jurídico e que vai ter boas informações para nos trazer para a nossa esfera de conhecimento. Já era para tê-lo trazido há mais tempo aqui, mas uma coisa e outra, nós conversamos antes, mas o importante é que ele está aqui hoje para conversar conosco. Trata-se do eminente Dr. Delson Lira da Fonseca, possuidor de um currículo invejável, uma pessoa que merece de nós todo o respeito e consideração. Dr. Delson Lira da Fonseca é procurador da República, hoje já na aposentadoria, ex-delegado da Polícia Federal, ex-promotor de justiça aqui do Estado, exerceu o magistério superior em várias faculdades de direito, em todas elas de forma marcante, professor convidado da Escola Superior da Magistratura de Alagoas, a nossa ESMAL, e foi presidente do CONSEG, nosso Conselho de Segurança. É com ele que nós vamos conversar. Então, para não perder tempo, meu caríssimo Delson Lira, vou chamá-lo de Delson pela nossa amizade fraterna. Perfeito. Permita chamá-lo de Delson. Sem dúvida. E eu quero logo agradecer, em meu nome, em nome da televisão, em nome aqui da nossa equipe, agradecer a sua disponibilidade e deixá-lo já à vontade para uma primeira consideração que você entenda conveniente para os nossos telespectadores. Perfeito. Eu inicio agradecendo ao professor Jerônimo por essa oportunidade, agradecendo aos telespectadores e a essa estação de televisão muito importante para a sociedade alagoana e dizer que nós estamos vivenciando um momento conturbado, no mínimo conturbado no nosso querido país e que temos uma imensa preocupação como cidadão e também como profissional do direito, no sentido de tentar contribuir de algum modo para as reflexões sobre os grandes problemas que estamos vivenciando atualmente, e esta é uma oportunidade que eu só tenho a agradecer por tê-la. Eu repito, meu caro Delson, a honra, a alegria são nossas aqui que estamos fazendo um Momento Jurídico. E eu começo dizendo, Delson, que eu guardo de você uma lembrança e vou levá-la pelo resto da minha vida, uma lembrança muito, você vai entender, muito terna. Eu me recordo e vou citar, você talvez nem lembre mais disso, quando nós estávamos na minha turma, estava se preparando para fazer o concurso, e nós já estávamos numa fase, que era aquela fase final, que era da sentença. Certo. E eu me lembro que você um dia, eu vi você aquilo ali numa disponibilidade, rapaz, não que se seja aquilo, Delson, você me trouxe uma imagem de extrema fraternidade. Você, um dia ali no auditório da OAB, né? Sim. Com alguns que estavam ali para fazer a prova final, você foi lá nos dar uma aula de sentença penal, mas especificamente de fixação da pena base, né? Aquele artigo 59, isso. Você explicou aqueles detalhes todos. E eu, se não fiz isso há 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu faço agora. Eu quero lhe agradecer publicamente aqui pela televisão aquele seu gesto de bondade, aquele seu gesto de elegância, porque ali você já era, vou usar uma figura de imagem, você já era um craque, né? E a gente estava querendo jogar bola ali, você já estava consolidado na função, mas foi ali, passou uma manhã conosco. Muito obrigado, Delson. Muito obrigado mesmo. Por favor. Por favor, vá. Esse tipo de reconhecimento faz com que é até emocionante para mim. Você lembra desse episódio? Não. Eu não lembro da sua pessoa, mas me lembro do grupo. Do grupo era. Que era uma coisa muito espontânea. Eu estava lotado na Procuradoria da República de Campina Grande e eu vinha para cá nos finais de semana, na sexta-feira, para ficar com a família, e mesmo assim a gente tirava um tempinho, ou na sexta-feira à tarde, ou no sábado, para fazer essas abordagens. E essa questão da nossa contribuição a respeito da fixação da pena, né, da dosimetria da pena, eu lembro bastante, porque era uma coisa até meio excêntrica, que eu era do Ministério Público e estava conversando com candidatos a juízes a respeito de fixação da pena. Porque ali nós tínhamos ultrapassado uma fase já complicada do concurso, né? A imensa maioria já estava fora, estava um pequeno grupo ainda que ia fazer aquela sentença, que era uma coisa infernal.
Em concurso, sentença... Bem complicado, Então, hoje é assim, né? Sentença penal é o desafio dos candidatos, a candidato para a magistratura. Eu me lembro que eu perguntei a você um livro que você poderia indicar, você me indicou o Damásio de Jesus, mas não foi o Damásio, é aquele Damásio da parte geral, eram 2 volumes. Isso. Eu ainda tenho esse livro. Né? Eu acho um belíssimo livro. Sem dúvida. Para quem vai fazer concurso. Mas, Delcio, esteve conosco aqui o Rosmar, nosso caríssimo Rosmar, Sim. que é integrante da Magistratura Federal. Sim. Ele é um campeoníssimo em concurso. Sem dúvida. E eu fiz uma pergunta a ele que faço a você. Porque nós temos uma audição e nós temos um segmento de telespectador que são jovens profissionais, acadêmicos que estão concluindo o curso e a imensa maioria, com certeza, com perspectiva de concurso. Você é um operador de sucesso. Você é um indivíduo de sucesso porque você, quando faz o concurso, nas vezes que você fez para ser aprovado. Então, eu começo a lhe perguntar para os nossos telespectadores que estão entrando na vida profissional, existe algum segredo, existe algum método, existe algum caminho para se enfrentar um concurso na nossa área, na área jurídica, com uma perspectiva de sucesso? Ou alguma recomendação específica? Perfeito. Eu tenho assim um orgulho muito grande da minha carreira como menino canavieiro de São José da Laje, e fiz tudo que consegui na vida foi em função de concursos públicos. Não digo que seja esse sucesso todo, mas é algo que eu próprio reconheço e agradeço pelo fato de ter tido a oportunidade. Primeiro, Jerônimo, a oportunidade do concurso. Quer dizer, a instituição concurso público é uma das mais relevantes conquistas do sistema republicano. Isso é muito importante, né? Nós termos concurso público para as funções relevantes do Estado, principalmente. E fazer concurso passa por uma máxima muito comum, que é: eu quero vou fazer concurso para tal cargo, se eu já tiver uma definição, para a magistratura, por exemplo, ou para o Ministério Público, ou para a advocacia pública, ou qualquer outra carreira. Primeiro, porque o direito tem esse espectro muito amplo. Exatamente. A primeira regra é fazer o concurso, repetir concursos até ser aprovado. Não desistir, porque o concurso é disputa, é coisa difícil, né? Então, não desistir. Depois, a dedicação pessoal e familiar, porque é um desafio que envolve todas as pessoas em torno de você. O modo de estudar varia bastante. No meu tempo, por exemplo, não tinha as ferramentas que se tem hoje, claro. Não existia internet. Hoje falar isso é uma excentricidade, mas na década de 80, 70, 80, não existia. Então, para você ter uma ideia, as pesquisas de jurisprudência, eu falo isso bastante para os meus amigos e alunos, eu fazia pesquisa de jurisprudência no Diário Oficial, de papel, que eu contava com a generosidade da Delegacia da Fazenda Nacional, porque tinha alguns conhecimentos, que me deixavam pesquisar lá, porque ninguém tinha aqueles diários oficiais integrais, né? Com o julgamento do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais, principalmente nos concursos na área federal. Nos concursos da área estadual, a mesma coisa se repetia. Você tinha, para ter precedente de jurisprudência, e buscar no Diário Oficial. Hoje não. Né? Delcio, não sei se você lembra, o Correio Brasiliense tinha um caderno. Sim. Era o que tinha, né? Tinha um caderno. Foi o primeiro que surgiu. O Correio Brasiliense. Isso. O nosso caríssimo desembargador Paulo Lima, já naquela época, ele era assinante do Correio Brasiliense, e eu conversava com eles e, olha, é o único que tem esse caderno. Pois é. E aí tinha algumas revistas especializadas que publicavam, mas nem todo mundo tinha. Coisa muito pobre, muito modesta. Era. E também dificuldade financeira. Não era fácil você ter um compêndio, ter uma biblioteca à sua disposição. Eu mesmo não dispunha disso. Então, era muito difícil. Hoje você tem facilidade da rede de internet, claro. Mas grande facilitador. Mas é preciso entender que essas facilidades não substituem a pessoa do candidato. Isso. E a pessoa do candidato deve se concentrar no concurso,
e estudar exaustivamente. Bom, eu posso estudar 4 horas por dia, é muito pouco. Eu posso estudar 8 horas por dia, não é tão pouco, mas não é suficiente. Eu preciso estudar 15 horas por dia, na maioria dos dias da semana. E aí eu começo a fazer um diferencial. Esse é o ponto principal, dentre aqueles outros que eu me referi, que compete ao candidato, esse empenho que não tem... O limite é a própria força, o próprio poder de concentração. Concurso, a meu ver, é isso, é esforço e é dedicação. Então está aí dito por um ícone da operacionalidade do direito e uma pessoa que serve de referência, porque fez vários concursos, em todos eles com absoluto sucesso. Então, esforço e determinação. O professor Rosmar, por exemplo, quem ouve... Nosso caríssimo Rosmar. O Rosmar foi meu aluno na UFAL. Eu lembro muito que ele ia para as aulas noturnas porque ele trabalhava durante o dia. Ele integrava o corpo de bombeiros. Exatamente. E trabalhava muito, então ele tinha jornadas muito exaustivas. Mas ele já era um destaque nisso, ele, tanto nas aulas quanto nos concursos que ele já começava a fazer. O Rosmar tem um histórico de concursos que é uma coisa, motivo de orgulho até para todos nós. Está dando aula ainda hoje, Delson? Eu? Sim, está dando aula ainda? Não, de caderneta não. Eu compareço a convite. Fazendo palestra e tal? Mas a caderneta em si Cansou ficou muito cansativo, né? Cansou de sala de aula? Professor não tem ex-professor, mas eu evito o encargo de caderneta hoje, principalmente porque também a própria lógica das escolas de direito no Brasil, elas nos afastam. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado por questão de história de vida. A minha vinculação foi com o exercício profissional do direito. Não tive tempo nem disponibilidade para uma formação acadêmica mais formal, no sentido que se fala. Nos países europeus, principalmente, o livre docente ele é muito bem acatado, muito bem recebido. Todas as grandes escolas têm um espaço específico para o livre docente. No Brasil não tem isso. Pelo contrário, as escolas, tanto as públicas quanto as particulares, elas prestigiam, não sem razão, claro, a questão da titulação. Quer dizer, para você hoje, para disputar um cargo de professor numa universidade pública, tem que ser no mínimo doutor. No mínimo mesmo. Doutor é o mínimo. Além das especificações da matéria que você quer ministrar. E nas escolas privadas, segue-se essa mesma fórmula, inclusive por conta da pontuação que o MEC estabelece. Como é que você vê, meu caro Delson, o ensino jurídico hoje no nosso país? Eu vou justificar a pergunta. Eu fico cá com os meus botões e, evidentemente, eu não sou expert no assunto, mas esteve aqui um grande advogado, Paulo Nicolas, um operador do direito como nós. Sim. E ele está mais próximo dessa vida acadêmica. Ele me disse que hoje, aqui em Alagoas, nós temos 19 faculdades de Direito. Não é muito, não, Delson. Qual é a análise crítica que você faz sobre isso? Nós vivemos não é de hoje, que a explosão de cursos na área de Direito, e outras áreas também ocorre isso, mas vamos ficar na área de Direito, que é o nosso tema. Está vendo isso com a medicina agora? Uma explosão de cursos que, em sacrifício da qualidade, isso é indiscutível, não é que as escolas não prestem, não é por aí. É que há um déficit muito grande de qualidade nos cursos, de um modo geral, por conta de vários fatores. Um deles, a meu ver, é a questão mercantil. Quer dizer, o mercado ele exige uma competição mercadológica, em que a equação é mais financeira do que pedagógica. E isso determina um aviltamento também. Lá na operacionalidade, o valor, o labor do advogado é aviltado. Perfeito. Você tem salas muito cheias, você tem turmas indefinidas, você tem, para o professor, por exemplo, alunos que não são reprovados, porque é uma linha de produção, quer dizer, tem que entrar e sair, porque é um ciclo que se completa no campo da eficiência. A instituição precisa ser eficiente no sentido de ter alunos formados dentro do ciclo de tempo que
que foi estabelecido no manual e por aí vai. Então, você tem uma grande dificuldade na estruturação pedagógica de um curso de Direito, que com as ferramentas tecnológicas que você tem hoje, deveria, por exemplo, juntar 4 alunos numa mesa com um computador em cima, ligado na rede mundial de computadores, dedicado a fazer pesquisas orientadas. É isso que teria que acontecer. Aquele sistema de decorar, de fórmulas e textos de lei e princípios e teorias, digamos que seja algo minimamente útil. Mas o desafio está no outro campo. O desafio está exatamente na solução dos casos que se apresentam e que são cada vez mais desafiadores. Por outro lado, nós temos, a meu ver, um desapego muito grande do alunado. Eu tenho essa experiência de mais de 30 anos de cátedra e sempre convivi com esses problemas, mas senti nos últimos tempos que esse perfil piorava. Quer dizer, os alunos, o número de alunos numa turma que realmente se interessam pelo conteúdo e que discutem com o professor e que procuram interagir, não chega a 20% de uma turma. E quem responde bem por isso, um corte, vamos dizer assim, objetivo que se pode dar nesse tipo de avaliação, sempre falha, porque são muitos os fatores que influenciam nisso. É o exame da OAB. Porque o exame da OAB se transformou numa porta de passagem obrigatória para todo acadêmico de direito, até mesmo aqueles que não pretendem exercer a advocacia, por causa, por exemplo, na magistratura e no Ministério Público, a exigência dos 3 anos de experiência. E a experiência mais ao alcance das pessoas, de todos os acadêmicos, generalizando isto, é exatamente a advocacia. Meu caro Décio, você acha que o exame de ordem funciona como um dique de contenção? Mas está funcionando como um dique de contenção? Pois é, o que acontece? Digamos que ele não esteja sendo um dique de contenção eficiente, mas ele é um grande fator de demonstração do que nós estamos conversando aqui. Você veja que no exame de ordem, o acadêmico recém-saído da faculdade, e até antes de sair, muitos deles já fazem, ele não está disputando com ninguém. Não é um concurso. Ele está apenas sendo exigido para demonstrar que domina o básico, aquele mínimo que precisa ser objeto de domínio por quem pretende seguir carreiras jurídicas de um modo geral. E aí nós temos esse índice assustador de reprovação do exame de ordem. É assustador mesmo, né? 80%. Pelo amor de Deus. Entre 70% e 80% continua sendo essa a marca de reprovação na média. E aí você tem instituições que se destacam positivamente, outras se destacam negativamente. E aí vem o terceiro fator, dentre muitos, né, nós estamos pincelando aqui alguns principais, que é a farsa do controle estatal sobre a eficiência desse serviço. O Estado brasileiro diz que a educação é uma atividade pública controlada e fiscalizada no campo, em todos os níveis, mas isso é um faz de conta. E aí você tem liberação de instituições e de cursos, inclusive na área do direito, que não atende a nenhum requisito, pedagogicamente falando, que permitisse vê-la como uma instituição de ensino, né? Isso é muito complicado. Isso vai determinar, no meu modo de entender, um grande desprestígio para o curso de Direito, que eu volto a dizer, eu penso tal qual Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia que o Direito é o mais belo dos cursos, pelo conteúdo idealístico de que, em quaisquer circunstâncias, tem muito mais a dar do que a receber. Sim. Eu sou um professor profundamente apaixonado, essa é a expressão. Agora, quando eu vejo esse número de faculdades de fim de semana, por exemplo, eu vejo isso com certo desprestígio para a classe. Mas meu caro Décio, você hoje tem um escritório de advocacia, você tem uma banca de advocacia de grande prestígio em nosso país. Eu sei que você tem causas aí, não só em Alagoas, como no Nordeste e fora também aqui da região Nordeste. Como é que você vê o exercício da advocacia hoje? Um desafio enorme. É Delson Lira Advogados Associados. Delson Lira Advogados Associados. Advogados.
advogados associados. É um escritório pequeno, realmente pequeno. Se você for comparar com o Demarest, certamente, lá em São Paulo, que é o maior da América Latina. E com um perfil, assim, peculiar, né? Porque é o seguinte, eu passei grande parte da minha vida atuando pelo direito, tanto como policial federal, fui agente, fui delegado, quanto no Ministério Público. E aí é a tal história, nós somos resultado do nosso fluxo histórico, das tradições adquiridas e tudo mais. Então, o nosso escritório, ele traz consigo um bom resíduo desses fatores, assim, desses pressupostos, a questão envolvendo a ética no exercício da profissão, exercendo, às vezes, até uma certa seletividade, porque nós não temos expertise para muitas causas que estão no mercado. Por isso mesmo, a nossa atuação no mercado de advocacia, ela se dá num certo nicho de atuação que centra-se na área de direito público e algumas coisas na área do chamado direito penal especial. A advocacia ampla, ela está cada vez mais difícil por também, novamente, vários fatores. Um deles, o primeiro é a questão do como está o ensino jurídico. Como é que as instituições de ensino estão entregando ao mercado esse volume imenso de possíveis profissionais, eu digo possíveis profissionais, para esse mercado cada vez mais exigente. E eu costumo dizer às pessoas, aos meus alunos, às pessoas que me procuram, com quem nós conversamos, inclusive no ambiente familiar e de amizade, que todos nós temos que nos preocupar, ao fim e ao cabo, com o grande fator de seleção em qualquer profissão, e na advocacia não é diferente, que é o senhor mercado. É o mercado quem efetivamente seleciona. Não nos iludamos com isso. Então, nós temos esse número imenso de profissionais que são lançados todos os anos na advocacia no Brasil afora, mas temos um número muitíssimo reduzido daqueles que efetivamente conseguirão ir à frente. O mercado difícil, exigente, o direito cada vez mais desafiado e desafiador, porque as demandas vão se tornando mais complexas na medida em que a sociedade também se torna, nas suas relações, mais complexa. O Vossa Excelência magistrado convive com isso no cotidiano, né? Todo dia. E então isso faz com que a advocacia continue sendo uma profissão digníssima. Eu sou apaixonado pela advocacia, por isso que retornei ao direito, profissionalmente falando, através da advocacia. É o meu berço natural, vamos dizer assim, mas sabendo que a dificuldade é muito grande, até para aqueles que têm um maior padrão de maturidade, de outras experiências, e muito mais ainda em relação aos que entram pela advocacia como sendo a sua primeira porta, profissionalmente falando. É realmente muito difícil. A grande realidade é desafiante, né? A grande realidade é o seguinte: o que está entrando no mercado agora é preciso que alguém diga, ou que ele tenha essa consciência de que ele vai encontrar grandes dificuldades. E até em alguns momentos é possível até que ele claudique, se vai continuar ou não, mas ele tem que perseverar. Né? Tem que perseverar, porque se ele não tiver perseverança, se ele não tiver essa absoluta consciência de que não é fácil, ele vai logo recuar e vai para uma outra atividade. Sem dúvida. E isso ocorre em qualquer atividade humana. Quer dizer, nós temos que nos prepararmos, fazermos a nossa parte, termos um acúmulo de competências que o tempo nos ajuda a fazer isso, mas nós precisamos ter digamos assim, um standard inicial muito forte e, ao lado disso, uma persistência imensa para não desistir diante das dificuldades. Senão, nós não faremos absolutamente nada na vida humana, não é? Meu caro Delcio, nós vamos fazer aqui um breve intervalo. O nosso diretor já fez o sinal de que nós vamos fazer um breve intervalo aqui e nós vamos voltar com assuntos bem interessantes que eu quero ouvir sua opinião. A sua opinião, Delcio, sobre esse assunto nós vamos tratar, inclusive sobre o atual momento ético em nosso país, lhe conhecendo como eu lhe conheço.
é muito importante para mim. Perfeito. E acredito que também, com certeza, para os nossos telespectadores. Eu ando realmente angustiado, essa que é a expressão. Essa que é a expressão. Eu ando angustiado com essa esbórnia ética que nós estamos vendo em nosso país, e essa esbórnia é levada a efeito por pessoas que deveriam servir de exemplo para todos nós. E quando nós voltarmos, eu vou fazer uma pequena introdução para você entender. Perfeito. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo esse acompanhamento, essa honrosa audiência, e agradecendo também ao nosso ilustre convidado, que está nos brindando e vai nos brindar com grandes informações. Voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificado pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando aqui hoje com o nosso caríssimo Dr. Delson Lira da Fonseca, profissional da mais alta importância para o mundo jurídico de Alagoas. Começo informando, já disse isso no início, ele foi meu professor lá quando eu estava preparando fazer o concurso para a magistratura, meu professor e de outros colegas, num tema muito importante lá naquela minha quadra de vida. Meu caríssimo Delson, nesse segundo segmento eu queria iniciar lhe provocando sobre um tema que vem, eu fechei o meu segmento dizendo, e abro o segundo ratificando, que vem me angustiando. Eu queria conversar com você sobre o atual momento ético que passa o nosso país, porque realmente está uma coisa acaçapante, uma coisa desmoralizante, uma coisa que nos envergonha. Quero conversar com você sobre isso. Uma análise primeira, como é que você vê esse comportamento das nossas autoridades e autoridades que deveriam dar o exemplo? Como é que você vê isso aí? Perfeito. É um tema de relevo indiscutível, presente na sociedade humana desde sempre, em todos os quadrantes do mundo, mas nós temos que visualizar esse contexto global, vamos dizer assim, pensando na nossa casa. Então, essa nossa casa que se chama Brasil. Por força da minha vivência com esse assunto, e esse foi um dos assuntos que sempre me esteve presente na minha fase de atuação no Ministério Público, principalmente, que eu poderia dizer assim, minha passagem pelo Ministério Público Estadual e Federal, passo mais no âmbito do federal por conta da peculiaridade das atribuições, estavam divididas assim em dois campos bastante peculiares para esse tema. Eu sempre fui procurador de direito de cidadania. Integrei o grande grupo de procuradores da cidadania do Ministério Público Federal,
capitaneado por uma chamada Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Você acumula com as outras funções e você se identifica com essa busca no realizar os direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros. Ao lado disso, tive também e por conta disso, uma dedicação muito intensa ao campo das políticas públicas, que é por onde perpassa a atuação nefasta do processo corrupto, o enfrentamento à corrupção, que se dá no viés criminal, mas, a meu ver, sempre insuficiente, e no viés cidadão, que é a busca de conscientização da sociedade, da imposição de práticas aos políticos através dos hábitos sociais. Não dá para nós dizermos que a responsabilidade é exclusivamente da classe política, da classe A, da classe B. Não, não dá. Nós temos que nos contextualizarmos todos nesse ambiente. O ambiente de corrupção, conscientes de quanto esse fenômeno, este fato, é nefasto para todo mundo. E eu tive, por conta disso mesmo, a oportunidade de, ainda hoje integro a Transparência Brasil, que é uma instituição da sociedade civil, vinculada à Transparência Internacional, que se preocupa exatamente com esse problema da corrupção em todos os seus quadrantes. Mas você acha que há saída para a gente? Nessa densidade de ocorrências, você acha que a gente vai chegar ao reino dos céus? Saída tem. Eu me recuso a pensar em algo que não tenha saída. Para mim, é mais ou menos assim. Eu vejo a presença da corrupção como o nosso cotidiano. Qual seria o elemento inibidor, Delson? Muito bem. E vejo o enfrentamento à corrupção idêntico ao que nós fazemos para continuarmos vivendo, ou seja, um esforço permanente de todos com esse objetivo. Eu digo assim de todos, e insisto, porque quando nós falamos das práticas corruptas, muitas pessoas incorporam o discurso da anticorrupção, mas, por exemplo, não recusam a uma oportunidade pequenininha que surja de ter vantagem no seu ambiente particular, de estacionar na vaga proibida, de utilizar a amizade para entrar no teatro de graça, sem pagar, ou assistir o programa de televisão sem pagar pela correspondência, a correspondente transmissão em rede. Uma pessoa dessa, Deus, está altamente vulnerável a um enfrentamento, a uma prática corruptiva do mais alto grau. Pois é, então isso é um tema muito amplo, faz com que nós tenhamos que a corrupção ela tem uma origem remota, e remota no sentido da distância da grande corrupção, com esse tipo de conduta. Veja na situação, eu descobri muito cedo, nas minhas idas e vindas profissionais, que a corrupção, assim considerada como um dos principais crimes que compensam, a corrupção é um crime que compensa. E nosso país está compensando. Ela se mantém porque é compensatória, é compensadora, melhor dizendo. Este delito, ele passa necessariamente pelo financiamento de campanha. Isso não é no Brasil. Nós temos que particularizar o Brasil, claro, porque é a nossa casa. Mas essa é uma situação universal. Todos os países do mundo passam por essa mesmíssima situação. E isso mostra que é laboratório. É uma demonstração de laboratório. A corrupção, ela se aproveita, ela alimenta e, ao mesmo tempo, se retroalimenta do processo político-eleitoral. Quer dizer, é uma espécie de componente, lamentavelmente, é um componente nefasto do próprio processo democrático. Não se queira dizer com isso, é preciso ter cuidados, né?
que a corrupção não esteja presente nas ditaduras, nos regimes, pelo contrário, nos regimes ditatoriais é que bem ela se faz presente porque o controle social não existe. Então, só tentando colocar um componente essencial no desafio que você me colocou, fazer o quê? Do meu ponto de vista, o principal componente de combate à corrupção continua sendo o controle social. Quer dizer, é preciso que o cidadão se compenetre, é preciso que o cidadão faça a sua parte no sentido de não ter práticas, não admitir, nem ter ele mesmo práticas corruptas, nem admitir práticas corruptas de qualquer tamanho que ela seja. Controle social é, antes de tudo, você ter como cidadão boas práticas e transferir essas suas boas práticas para o contexto social, como a Constituição pede que seja. Ô Deus, fala-se muito no que se chama de valorização do voto, como um controle. Né? Vamos controlar a atividade desses indivíduos nefastos para o interesse republicano através do voto. Você não acha que isso vem sendo desmoralizado reiteradamente? É outra coisa que me incomoda. Se bate nessa tecla, olhe, quando for votar, escolha um candidato decente, escolha um candidato que incorpore os seus valores, as suas práticas morais, e reiteradamente a gente vê que isso não vem funcionando. Como é que você vê isso? É muito desafiante isso. A reflexão que eu faço é ao mesmo tempo simples. Primeiro, não existe democracia sem eleição. Segundo, não há eleição sem eleitor e sem candidato. Então, esses são os componentes que nós não podemos tirar da mesa. Se pensamos no regime democrático, e não podemos fazer concessão a isso, a meu ver, né? Porque as ditaduras são, como se diz sempre, a democracia é um péssimo regime, mas é o melhor enquanto se descobre. Xuxa dizia, não conheço pior regime do que a democracia, mas é impossível viver fora dela. Pois é. Então, nessa concepção, não podemos prescindir do eleitor nem do candidato. Muito bem. Primeiro, para usar o voto, que é uma ferramenta essencial, indiscutível, como mecanismo de controle da corrupção, nós precisamos que o eleitor tenha consciência política. E aí nós temos um imenso déficit no Brasil, um imenso déficit, mas imenso mesmo, de cidadania. O que é que você chama de cidadania, Delcio? Numa breve síntese, o que é que você chama de cidadania? Eu traduzo para mim mesmo, claro, até. Claro. Né? E a cidadania como o reconhecimento, o autoconhecimento que você tem do seu papel individual, do que você precisa fazer como indivíduo para viver como tal, e a projeção disso no contexto em que você vive. Meio social. Meio social. Quer dizer, eu resolvo a minha vida, Jerônimo resolve a vida dele, em parte, isoladamente, mas nós descobrimos desde os primórdios que nem tudo nós vamos resolver sozinhos. Impossível. Claro. Então, se eu não consigo resolver sozinho, cidadania é o momento em que eu coloco a minha contribuição, os meus atributos, o meu comportamento a serviço do grupo ao qual pertenço. Exatamente. E aí, traduzindo isso no campo do voto, nós desejamos, aspiramos, sonhamos com cidadãos honestos, no sentido mais raso da palavra, que buscaria candidatos, representantes seus também honestos, para votar neles e cobrar, né? Que aí vem o segundo passo da história. Muito bem. Nós temos um processo eleitoral imaturo, permanentemente imaturo, por causa dos ciclos históricos, que afastou o cidadão do convívio, daquelas de deliberações. Mesmo a democracia brasileira no campo representativo, ela hoje melhorou um tanto, até por causa do controle da imprensa livre e outras ferramentas, mas eu destaco sempre o papel da imprensa livre nisso, que é
o que é que fazem as pessoas que nós escolhemos como nossos representantes? O que é que elas estão fazendo? Hoje nós temos condição de saber um tanto mais, mas nas décadas passadas, nos anos 30, anos 40, 50, 60, nós tivemos um hiato aí no Brasil bastante grande, mas sabia-se o que a respeito dos nossos parlamentares? Absolutamente nada. O Delcio, só um adendo, não pega seu raciocínio. O ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, em manifestação recente, ele imputou de voz viva e com todas as letras a responsabilidade pelo momento que ele está vivendo à imprensa. E nominou, inclusive. Exato. Aí vem, porque isso é sinônimo de... Eu leio esse tipo de afirmação... Não parece uma contradição? Que não é só do Lula, né? Porque eu leio isso como uma coisa grandiosa para a imprensa, porque significa que nós temos imprensa livre. Se nós não tivéssemos imprensa livre, nós teríamos apenas as pessoas dizendo o que os grupos controladores querem ouvir. Eu não estou dizendo que o ex-presidente Lula estivesse certo ou errado naquela outra avaliação, mas estou me referindo a todas as pessoas. A imprensa, assim chamada, né, generalizando os veículos de comunicação social, elas desagradam as pessoas. Quantas vezes rotulam dessa ou daquela forma a atuação do magistrado, a atuação do procurador, do membro do Ministério Público, do advogado? Advogado agora, por exemplo, é uma categoria que está sendo injustamente satanizada por mazelas que não são dela. Tem as suas próprias mazelas, todas as categorias têm, todas as pessoas têm. Mas a imprensa, o dever dela é exatamente divulgar o que é notícia. Seja agradável ou desagradável a B ou C, isso é uma questão de somenos. É igualzinho à democracia. A democracia tem problemas? Tem. A imprensa tem problemas? Tem. Mas nós não podemos, a meu ver, simplesmente afastar, lateralizar. De maneira nenhuma. Isso é uma questão de convicção. O meu caro Delcio, eu quero lhe provocar agora numa temática bem interessante e gostaria que o amigo, na medida do possível, fosse breve, porque eu tenho outros assuntos. Você acha a nossa legislação ineficiente para combater a corrupção em nosso país? A legislação? Sim. Você acha ela ineficiente? Ou precisa... A legislação precisa ser mais agudizada. Por exemplo, com relação ao perdimento dos bens. A impressão que me passa é que o indivíduo que envereda pela corrupção, ele amealha um certo patrimônio e ele está mais ou menos convencido de que, mesmo sendo pego, aquele patrimônio que ele amealhou será inalcançado. Então, numa síntese, você não acha que deveria haver uma maior incisividade com relação ao perdimento dos bens? Olha, o que você amealhou de forma irregular, com o dinheiro que não era seu, você não pode continuar privando desse patrimônio. Venha para cá. O que é que você acha disso? Dá para nós conversarmos uma tarde inteira, mas... Uma tarde inteira eu sei disso. Mas vamos lá. Eu sei disso. Veja só. Primeiro, eu sou daqueles que colocam em discussão em si a alegação de insuficiência da legislação. Quer dizer, a legislação é a culpada. Não, não é. O Brasil, nesse capítulo... E nós temos uma boa legislação? Temos. Boa legislação. Vamos lá. O Brasil, nesse capítulo, inclusive, já vivenciou épocas, no regime getulista, por exemplo, e que a decretação da perda de bens, de sequestro de bens, que um decreto de 1940 e poucos, na fase getulista, que previa, assim, categoricamente a perda do bem baseado num processo meramente administrativo. Nós saímos desse contexto, não é possível, porque vejamos bem, a Constituição da República, ela baseia a nossa vida em garantias fundamentais que partem de 3 valores básicos: a vida, a liberdade e a propriedade. Daí vem as outras coisas, né? Vida, liberdade e propriedade. Então, a propriedade também tem sua proteção. Bom, mas a propriedade criminosa, ela está sob proteção? Não, aí ela está no campo oposto, porque a propriedade ilicitamente obtida, ela não tem proteção constitucional, ela não tem proteção no direito civil, ela não tem proteção no direito penal. E aí nós temos legislação específica no campo da corrupção, nós temos legislação muito boas, um conjunto
vamos chamar de legislação, tudo aquilo que diz A lei de respeito ao improbidade assunto, prevê né? isso. Lei de improbidade, a própria lei de combate à corrupção, que organização criminosa, que agora entrou com essa ênfase maior na questão da colaboração premiada, vai por aí afora. E nós temos a filiação do Brasil aos mecanismos internacionais mais modernos para isto. Tivemos, olha só que coisa curiosa, o Brasil viveu na chamada ilegalidade internacional até mais ou menos 1985. E por que isso? Porque o Brasil, como país, como nação, não tinha condições jurídico-políticas de aderir aos principais instrumentos que as Nações Unidas e outros organismos internacionais impunham. Nós não tínhamos como, porque o sistema jurídico-político brasileiro não era incompatível com aquilo. Dali em diante, nós passamos a ingressar na legalidade internacional, inclusive no campo do combate à corrupção. Hoje o Brasil está na plenitude, do ponto de vista legal, está na plenitude internacional dessa sistemática de controle. E por isso que nesses fatos recentes de Lava Jato, que a Lava Jato não é só ela, né, mas que é o maior emblema disso tudo, muitas das coisas só se tornaram possíveis graças à legislação interna brasileira, do Estado Nacional Brasileiro, e à interface dessa legislação brasileira com o sistema internacional. Onde é que está o nó dessa nossa percepção de que as coisas não mudaram tanto? Mudaram, mas não mudaram tanto. É exatamente no campo, mais particularmente, aí é uma coisa mais requintada, vamos dizer assim, tecnicamente, que é o campo do processo. Nós não podemos prescindir de um processo legal que respeite o contraditório, que respeite a ampla defesa. Isso é uma garantia constitucional. Em todos os momentos, em todos os lugares do mundo em que esses parâmetros fundamentais da vida humana, da sociedade humana, foram prescindidos, foram postos na prateleira, tivemos consequências muito ruins, muito péssimas mesmo, inclusive no Brasil. Então, esse é o desafio. E o Estado brasileiro, aí é uma questão de opinião pessoal, o sistema de justiça no Brasil, que aí eu chamo de sistema de justiça, a magistratura, o Ministério Público, a polícia, a Justiça Criminal, o Ministério Público, a polícia, a própria advocacia, judiciária, que é imprescindível para e a advocacia. Esse conjunto de instituições que formam esse sistema de justiça criminal ainda patina bastante nessa questão de fazer o devido processo legal com rigor e respeito, que é o binômio que a ONU utiliza para isso. Rigor e respeito. Processar o caso, assegurando a defesa e o devido processo legal e obtendo, dentro do devido processo legal, a medida adequada, rigorosa e justa, no caso concreto. Meu caro Deus, no caso da Lava Jato, você acha que o devido processo legal, ele restou arranhado? Em qual caso? O caso da Lava Jato, veja bem, que a Lava Jato é muito grande. Eu digo, ela na sua dinâmica, você acha que em algum momento tem casos, ela resvalou? O que é que respeito ao devido processo legal? É percepção, né? Sim. Percepção do que a gente vê algum caso isolado. Bom, eu diria que nós temos tido excessos em casos específicos, como, por exemplo, na análise da prova, o pressuposto da validade da prova e o juízo de valor dessa prova no sentido condenatório. Tem se exagerado muito na questão, em categorias que foram e são teorizadas no Brasil e no mundo com muita segurança e que tem sido minimizada em desprestígio dos réus, em alguns casos. E temos, por outro lado, em alguns casos também, situações em que a sociedade se sente desprotegida, como se existisse um excesso de direito de defesa. É preciso levar em consideração que o direito de defesa, ele é essencial a todos nós não podemos
fazer concessões nisso, ao mesmo tempo em que ele precisa ser trabalhado dentro do seu condão fundamental, que é assegurar à pessoa acusada um processo justo. Eu diria que em ações, todas as ações ou iniciativas que se dizem excepcionais, baseadas em legislação excepcional, porque esta legislação das organizações criminosas, sabemos nós, ela é uma legislação excepcional. É preciso... É o que há de moderno, né? O que há de moderno. Mas é excepcional. Então, você precisa ter presente os pressupostos todos que ela exige, porque senão, de repente, você tem toda e qualquer ação criminosa, ainda que não seja assim, transformada ou considerada como uma organização criminosa e buscar a aplicação da legislação excepcional em casos que não se aplicaria. A colaboração premiada, por exemplo, é uma novidade no direito brasileiro, não só no direito brasileiro, mas também na prática, no Brasil e fora do Brasil. É preciso ter cuidado, muito cuidado e zelo no trato dessa matéria, que é uma ferramenta fundamental, indiscutível, do ponto de vista do enfrentamento ao crime organizado, mas, por outro lado, ela situa-se na fragilidade da sua experiência de magistrado, imensa experiência de magistrado, por exemplo, até onde eu posso confiar em termos absolutos na palavra, no testemunho. Deus, mas na delação premiada, não é só a palavra dele, não. É a palavra com resultado. Pois é. Por exemplo, existe, fulano tal está envolvido nisso porque há um documento nesse sentido, está aqui o documento. Certo. Quer dizer, não é, aí... você me permita, não quero polemizar com o ilustre amigo, mas não é só a palavra, é preciso também que haja o que se chama de produto. Perfeito. E é por isso que o desafio, quando você coloca essa observação apropriadíssima, é exatamente nisso, esse é um dos aspectos. Ora, se existir a palavra desacompanhada de subsídios, de convencimento, essa delação não tem valor. Não tem valor. E aí o que é que ocorre? Muitas e muitas vezes tem ocorrido isso. É a perda da oportunidade de usar bem a colaboração premiada para investigar. E aí nós vemos em alguns casos, lamentavelmente, exageros de toda natureza, mas, por exemplo, a acomodação do aparelho de investigação e do aparelho de acusação. Eu estou me referindo à polícia e ao Ministério Público, que pelo fato de contar com esta ferramenta da colaboração, avança muito pouco no campo da investigação técnica. Nós estamos falando de transferências de milhões e bilhões de reais. Não é possível que isso tenha acontecido sem deixar vestígio. Todos os técnicos que trabalham com esse assunto, inclusive colegas da minha época de Ministério Público, que hoje estão no eixo dessas operações, eles afirmam todos os dias: nós precisamos percorrer o caminho do dinheiro, quer dizer, nessa linguagem mais simples, né? Como se deu essa passagem de recursos? Ou seja, um acompanhamento, começo, meio e fim. Como? E provar. Porque, agora, podemos fazer concessão a isso? Não podemos. Nunca podemos. Não podemos. E esse é o grande problema. Meu caro Delcio, lamentavelmente, nós recebemos o sinal de que nós estamos nos aproximando do final. Mas eu quero encerrar encarecendo a você, meu caro amigo, uma breve síntese, uma brevíssima síntese sobre 2 teminhas, perguntas, eu chamo de perguntas relâmpagos. Certo. Primeira delas, o encarceramento do Lula, no seu modo de entender, é um encarceramento legal, ou seja, ele está ungido de legalidade. E, por último, não é uma pergunta, na realidade, uma última consideração também rápida para os nossos telespectadores. Por favor. Perfeito. Sobre o episódio do ex-presidente Lula, eu tenho convicção, desde o meu tempo de Ministério Público, de que o cumprimento da sentença penal condenatória, o cumprimento da pena pela sentença penal condenatória, só deve ocorrer após o trânsito em julgado, conforme reza a Constituição. No caso do Lula não houve, no seu modo de entender. Não houve trânsito em julgado. Ao lado disso, nós temos as prisões processuais, que estão asseguradas na Constituição também, né? Que depende de ordem de autoridade competente, fundamentada. Ou seja, no curso do processo,
desde o início da investigação até do flagrante delito, lá antes de ter processo, a prisão está legitimada com base em pressupostos que eles são próprios. Aqueles que o Código de Processo Penal de 1940 estabeleceu, com as mudanças que vieram depois, que a Constituição assegura. Nós temos essas duas possibilidades. O ex-presidente Lula poderia continuar até ter respondido ao processo preso? Poderia. Quantas centenas e milhares de réus pelo Brasil assim ocorre? Vossa Excelência, como magistrado, né, já foi magistrado criminal e talvez a maioria somente em vara de homicídio, né, muitas pessoas respondem ao processo presos. Essas pessoas respondem ao processo presas. E continuam presas na fase recursal. Do meu ponto de vista, o que se exige em situações como esta do ex-presidente Lula é o rigor correspondente ao caso na aferição da necessidade da prisão antes do trânsito em julgado. E isso, sinceramente, eu não vi acontecer por uma razão simples. É que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região se não o único, mas parece que o de São Paulo, o de Brasília tem uma posição, mas não é formulada. O único tribunal de apelação no Brasil que tem uma súmula dizendo que a pena começará a ser cumprida automaticamente após o esgotamento da 2ª instância é o Tribunal da 4ª Região. O Supremo Tribunal Federal tem uma maioria hoje, para um lado ou para o outro, de 5 a 6, quer dizer, é uma situação muito instável. Muito instável. Não é? Então, não se resolve desse modo. A meu ver, precisa ter-se muito um cuidado, uma reflexão, e outra coisa, confiar nos juízes. Do meu ponto de vista, assegure aos juízes, incluindo dos tribunais de apelação, aquilo que já está na lei, no sentido de que eles, no caso concreto, determinem essa medida, perfeito, fundamentadamente, perfeito, sem nenhum problema. Perfeito. Eu vejo desse modo. E, no mais, eu só tenho a agradecer a oportunidade e permanecer à disposição do amigo para outras ocasiões podermos bater papo e agradecer a paciência dos nossos telespectadores por também terem me suportado. Meu caro Delcio, você virá aqui mais vezes. Uma honra inexcedível estar com você batendo esse papo e quero lhe dizer que você é daquelas amizades que nos elevam e nos honram. Então, muito obrigado pela sua atenção. Deus seja muito feliz na sua vida. Obrigado. Está certo que nós temos ainda muitas dificuldades pela frente. Okay. Sucesso. Meu caro telespectadores, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.